Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje vamos ver um dos últimos processos de derivação. Vamos falar um caso especial de derivadas e comentar sobre derivadas de ordem superior. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Primeiramente, quero comentar um caso especial sobre funções e a sua derivada. Imagina que a gente tenha uma função escrita do tipo f de x elevado a uma g de x e você quer achar quem é a derivada desta função. Então eu tenho uma função elevada a uma função. Tome cuidado que nós já aprendemos um número elevado a uma função, que são as funções exponenciais, e a gente já aprendeu também a derivar x elevado a n, né? Uma função elevada a um número. Mas função elevada a uma função, nós não vimos essa ideia ainda, ok? Ok, o que fazer quando aparecer f de x elevado a g de x? A gente vai tentar reescrever essa função de uma maneira diferente, usando propriedades de potência e logaritmos. Veja só, f de x elevado a g de x pode ser reescrito como e elevado a ln de f de x elevado a g de x. Por que isso é verdade? Propriedades de potência. Dá uma olhada nas aulas que a gente aborda essa ideia e você vai ver que quando a base de uma potência coincide com a base do log e esse log é o seu expoente, o resultado é simplesmente o logaritmando, ok? No caso, é f de x elevado a g de x. Então, eu só estou reescrevendo de uma maneira diferente, tá? A gente viu também por propriedades de log que quando logaritmando tem um expoente, esse expoente pode vir para frente do log. Por isso eu vou reescrever novamente a função h de x como e elevado a g de x, que era o expoente, vezes ln de f de x. É esta função que nós vamos trabalhar. E elevado a g de x vezes ln de f de x. Por quê? Porque agora, pessoal, eu vou cair na função exponencial. Eu tenho um número a elevado a uma função. E isso nós já aprendemos a derivar. A elevado a uma função, a gente simplesmente vai fazer regra da cadeia. É a derivada da externa, que é a elevado a x, né? Vezes a derivada da interna. A interna será esse produto g de x vezes ln da função. Então repare que quem é a minha derivada de h de x? É e elevado a x, e elevado no lugar do x eu coloco a interna, vezes a derivada da interna. A regra da cadeia pede para que faça isso. Mas quem é a interna? G de x vezes ln de f de x. Ou seja, eu tenho um produto de funções. Então, ao calcular a derivada da interna, eu preciso fazer regra do produto. Então, eu derivo a primeira, vou repetir a segunda. Mais, repete a primeira, deriva a segunda. Repara que a segunda tem uma regra da cadeia, ln de f de x. É 1 sobre x, no caso a interna é f de x, vezes a derivada da interna. Por isso que o resultado fica desse tamanho aí. Beleza? Vamos ver por meio de algum exemplo, né? De forma bem ilustrativa, pensa se você tivesse a função h de x seno de x elevada a cosseno de x, ou seja, a função seno que está sendo elevada a cosseno de x, uma função elevada a uma outra função. A ideia é reescrever do tipo e elevado a ln de seno de x elevado a cosseno de x, aproveitando uma propriedade de potências e logaritmos, né? E aí eu trago o cosseno de x para frente do log, por propriedades de log,
e eu crio a função a elevado a uma função. O a é e a função expoente é esse produto de cosseno de x que multiplica ln do seno. A derivada de a elevado a x de uma exponencial é a elevado a x, ln da base, no caso a base é e, né, pessoal? Por isso que ln de e é 1, então não precisa nem colocar, tá? Que é vezes 1, vezes a derivada da interna. Então agora vamos derivar a interna. Quem é a interna? Cosseno de x, que multiplica ln do seno de x. Beleza. Deriva a primeira, vou repetir a segunda. Mais a primeira vezes a derivada de ln de seno de x. ln de seno de x é uma composição de funções, em que a externa é o ln e a interna é seno de x. Então ficou 1 sobre seno de x vezes a derivada do seno. Ok? Só rearranjo para que a resposta fique mais clara e tenho a resposta final da derivada da minha função h de x. Ok? Bom, vamos ver mais um exemplo? Letra B. Imagina que você tem a função cosseno de x elevado a x. Né? Então o que eu vou fazer? Vou reescrever, segundo a propriedade e elevado a ln de cosseno de x elevado a x. Por propriedades de log, eu posso trazer o x para frente do logaritmo. E aí eu tenho a função do tipo a elevado a x. Ok? A derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Como a base é e, ln de e é 1, e elevado, no lugar do x eu pus a minha função interna, vezes a derivada da interna. E aí repara que a derivada da interna é 1, repete a segunda, mais a primeira, que é x, deriva ln do cosseno. A externa é ln e a interna é cosseno de x. Então, por isso que ficou 1 sobre cosseno de x, vezes a derivada da interna. Ok? Mais uma vez, faço algumas manipulações algébricas, juntando algumas coisas para que dê a resposta final. Certo? Bom, pessoal, esse é um caso bem particular de quando aparecer f de x elevado a uma g de x, ou seja, uma função elevada a uma função. Bom, o que a gente quer falar aqui agora é sobre derivadas de ordem superior. O que significa isso, né? A princípio, a gente sempre tem calculado a primeira derivada, mas nada impede que a gente calcule a segunda derivada, a terceira derivada, a quarta derivada e assim por diante. O que é isso? Calcular a segunda derivada nada mais é do que calcular a derivada da primeira derivada. Então é derivar duas vezes. A terceira derivada nada mais é do que a derivada da derivada da derivada. Simples assim, né? Então basta repetir o processo. Por exemplo, imagine que você tem uma função f de x igual a 2x mais 1 sobre x. Quem seria a terceira derivada desta função? Né? Então, a primeira derivada, regra do quociente. Deriva a primeira, repete a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. E aí eu chego que a primeira derivada é menos 1 sobre x². Ok. Então, como calcular a segunda derivada? Basta eu derivar menos 1 sobre x². Então eu vou reescrever menos 1 sobre x² da seguinte maneira, menos x a menos 2. Por quê? Porque assim eu consigo enxergar o processo do x a n, né? Então, derivando, cai o expoente, então vai ficar menos 2, por isso fica 2, subtrai uma unidade no expoente. A segunda derivada, então, dá 2x a menos 3. A terceira derivada, basta derivar esse resultado e eu chego na resposta final, menos 6x a menos 4. Só lembrando, né, pessoal, que esse processo de segunda derivada e terceira derivada tem suas aplicações.
Um exemplo que nós já comentamos aqui no nosso curso, por exemplo, é a ideia de que se uma função, se você está estudando o movimento de um objeto, como ele a sua trajetória em função do tempo, a primeira derivada é a velocidade desse objeto, a segunda derivada é a aceleração, ok? Então tem aplicações práticas também para o estudo da primeira e da segunda e da terceira derivada, beleza? O exemplo B. Imagine que você tem essa função, novamente vai fazer uma regra da cadeia, né? Ache a primeira derivada dela, usando uma regra da cadeia. Repare que a interna é uma regra do quociente, então você vai utilizar uma regra do quociente dentro do processo da regra da cadeia, tá? Para achar a primeira derivada. Para achar a segunda derivada, de novo você vai ter que fazer uma regra do quociente e acha esse resultado. Beleza, pessoal? Então, a segunda derivada nada mais é do que a derivada de uma derivada. Beleza? Bom, é isso que a gente queria falar nessa aula de hoje. Trabalhar o caso especial em que nós temos uma função elevada a uma outra função e trabalhar também essa última ideia de derivadas de ordem superior, que nada mais é do que calcular derivadas de uma derivada. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!